Quantas vezes já aconteceu com você de você ter algum problema ali para resolver, alguma coisa que você queira resolver, e você não tá encontrando saída, não tá achando uma forma ali de resolver aquele problema. E de repente vem uma pessoa ali de fora, olha para aquilo que você tá fazendo e fala: "É só fazer isso aqui, como que você não percebeu isso? Como que você não olhou para essa solução?" E esse tipo de coisa pode acontecer no nosso dia a dia, de uma forma comum, um problema comum do nosso dia a dia, como também, obviamente, pode acontecer em uma escala muito maior. Você hoje talvez esteja passando por algum problema parecido, seja em alguma coisa que você queira fazer, seja no seu negócio, seja na sua vida, como eu disse, em uma escala muito maior. E talvez você esteja realmente nesse momento de não achar saída, olhar para a situação, talvez na qual você se encontra hoje, e sentir que você realmente não tem muitas opções. Você queria ter uma clareza, você queria agir de fato ali, tomar alguma atitude, mas você realmente não sabe qual caminho tomar, o que decidir, o que fazer. Muitas vezes não é necessariamente por preguiça, não é por não querer agir, não é por não querer tomar uma atitude e resolver aquele problema. Muitas vezes é porque você se sente ali paralisado, você simplesmente não consegue enxergar de forma nenhuma caminhos ali para você seguir. E isso é tão comum acontecer porque muitas vezes a resposta ela tá diante dos nossos olhos, mas a gente acaba não percebendo, a gente acaba não vendo ali e ficando muitas vezes preso ali àquele problema. Quando eu entendi essa ideia, esse conceito que eu quero explicar aqui para você nesse vídeo, que é sobre você mudar a sua perspectiva, o seu ângulo de visão, tentar olhar as coisas por um outro lado, isso realmente eu entendi que poderia ser aplicado em diversas áreas da vida. A gente consegue aplicar isso desde pequenas coisas, como eu te trouxe o exemplo aqui no início do vídeo, como grandes coisas da nossa vida. E estudando um pouco mais sobre isso, tentando entender um pouco mais sobre isso, eu percebi que é algo que sempre foi aplicado por pessoas, grandes pessoas, que construíram grandes resultados, seja empresários, sejam até mesmo na história, ao longo da nossa história, se você for ver pessoas que comandaram grandes guerras, que comandaram países, que, enfim, tiveram alguma posição de destaque ao longo da vida, essas pessoas, elas foram, ao longo do tempo, desenvolvendo essa habilidade de olhar com uma nova perspectiva, através de um novo ângulo para o problema. Se você olhar para essas pessoas que desenvolvem esse tipo de habilidade, são pessoas que de fato acabam se destacando em meio a pessoas que muitas vezes acabam tomando decisões ali de forma automática. O nosso cérebro, ele funciona realmente dessa forma, como um mecanismo de defesa mesmo, como a forma como o nosso cérebro é construído, a gente acaba tomando decisões ali de forma muito imediata em relação às coisas, se tornando pessoas muito reativas em situações, né? Realmente, às vezes as coisas acontecem e a grande maioria das pessoas, elas vão agir de forma automática, de forma reativa. Elas não vão parar para refletir quais são as outras possibilidades, quais são as outras opções que elas têm. E as pessoas, como eu disse, que acabam desenvolvendo um pouquinho que seja essa habilidade, esse olhar de parar e analisar as coisas e não agir de forma imediata, são as pessoas que, ao longo do tempo, elas acabam se destacando em muitas áreas da vida. Se você olhar, essas pessoas, elas têm essa habilidade. Isso faz com que elas tomem decisões muito mais inteligentes ao longo do tempo. Você olhar para as coisas é como se você simplesmente estivesse se afastando daquela situação, daquele contexto, e você conseguisse olhar de fora, como se você desse um zoom out ali naquela situação e você conseguisse ver todas as possibilidades, todas as opções. E essa habilidade é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo, porque muitas vezes, né, a gente tem que lutar com esse padrão nosso de reagir de forma automática, de simplesmente olhar para alguma situação e simplesmente já tomar uma ação, já tomar uma decisão, já reagir, tomar uma atitude relacionada àquilo que aconteceu. Então é algo que você tem que realmente desenvolver no seu dia a dia, em pequenas coisas mesmo, é algo que você se treina, porque nas pequenas coisas que acontecem, se você ficar presente um pouco mais para isso, se você tentar ter esse tipo de pensamento, sempre que você for tendo situações mais difíceis ao longo da sua vida, é algo que você vai lembrar isso, você já vai estar um pouco mais treinado de parar e não tentar tomar decisões de forma imediata, e sim analisar todo um contexto, tentar olhar
por outras perspectivas, tentar olhar, tipo, tá, o que que eu não tô vendo aqui, o que que eu não estou percebendo, o que que eu não estou cogitando, será que existe uma outra opção, quais são aqui os motivos que estão me levando a tomar essa decisão, a me sentir dessa forma nesse momento. E é algo que a gente pode aplicar muito, como eu disse, no nosso dia a dia, mas trazendo aqui para o nosso mercado hoje, para o mercado digital, para quem tem negócio aqui no digital, para quem produz conteúdos, por exemplo, quer se posicionar aqui no digital, é algo que eu acredito que também é extremamente relevante a gente ter esse tipo de habilidade, esse tipo de pensamento. Você olhar para o mercado e você entender que para que algo aconteça hoje no mercado, para que alguém consiga ter um resultado que vai crescendo ao longo do tempo, que se destaca, uma pessoa que realmente colhe frutos aqui do trabalho dela, você olhar que existem vários fatores ali dentro que estão envolvidos dentro desse negócio, dentro disso que ela faz. Existem diversos fatores que fazem com que ela tenha esse resultado. Diferente de muitas pessoas que muitas vezes olham para o que alguma outra pessoa está fazendo e tenta simplesmente replicar algo ou simplesmente acha que as coisas funcionam de forma isolada, que uma única coisa que ela fazer já vai gerar determinado resultado. Se você desenvolver esse tipo de olhar, se você buscar entender o que está por trás das coisas, das ações que as pessoas fazem, o que está por trás, muito além da superfície, você vai desenvolver essa capacidade de entender de fato como as coisas funcionam e tentar aplicar aí no seu negócio. Eu acredito que você olhar para isso, você tentar entender, olhar para coisas que talvez você esteja ignorando é a principal habilidade que você precisa desenvolver. Se você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de estalo, sempre que você olhar para alguma coisa e já trazer uma resposta automática para aquilo, você tentar dar um passo para trás e tentar perceber o que você não está vendo, o que está ali invisível, o que não está sendo de fato dito, além do superficial, além do que está sendo mostrado, você se torna uma pessoa muito mais estratégica, uma pessoa que observa com mais intensidade e que consegue extrair ali coisas que muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido. Eu acredito que esse tipo de habilidade é a habilidade que você realmente precisa buscar desenvolver se você quer crescer, se você quer se posicionar aqui no digital, porque vai te trazer uma vantagem realmente muito mais competitiva em relação a outras pessoas que acabam olhando apenas de forma superficial para as coisas.